A fronteira americana apresentou desafios extraordinários que exigiam mais do que mera resistência física. Os pioneiros desenvolveram um repertório sofisticado de habilidades de sobrevivência por necessidade e inovação, dominando tudo, desde a obtenção de água até a procura de alimentos, navegação e construção de abrigos. Além dessas técnicas práticas, porém, eles cultivaram a resiliência mental necessária para prosperar em ambientes hostis e isolados. A sabedoria deles, comprovada pelo tempo, vai além do interesse histórico. Ela fornece uma estrutura valiosa para a vida autossuficiente moderna, preparação para emergências e sobrevivência no mundo natural. Essas habilidades de fronteira revelam não apenas como sobreviver a circunstâncias desafiadoras, mas também como encontrar propósito e significado nelas. Para Pegadas da Fronteira, este é o nosso guia de sobrevivência. Faça você mesmo em 10 passos para viver como os cowboys e pioneiros do Velho Oeste. Nos terrenos áridos do Velho Oeste, nada tinha mais valor do que a água, tanto para os cowboys quanto para os pioneiros. A própria existência deles dependia do acesso confiável, forçando aqueles que cruzavam vastas planícies e desertos escaldantes a dominar técnicas para localizar, coletar e preservar esse líquido precioso. Os colonos escavavam poços profundos para manter suas atividades agrícolas. Coletavam água da chuva para cuidar tanto das plantas quanto dos animais, e utilizavam cada gota com muito cuidado. Durante as expedições, os cowboys e exploradores das fronteiras nunca partiam sem cantis duráveis ou bolsas de água, garantindo suprimentos suficientes para longas jornadas por paisagens áridas. Essa abordagem fundamental continua sendo igualmente crucial nos tempos modernos. Sempre valorize a água de forma adequada. Desenvolver proficiência em descobrir, sanitizar e manter reservas de água é um componente crucial. Para indivíduos que planejam viver de forma autossuficiente, se proteger contra crises ou para sobrevivência geral na natureza. Obter alimento do ambiente natural provou ser uma técnica de sobrevivência essencial para os pioneiros que atravessavam a natureza selvagem. Ao contrário dos homesteaders contemporâneos, que podem se especializar em abordagens únicas, aqueles que prosperaram no Oeste possuíam conhecimento em caça, armadilhas e coleta. A pesca era uma habilidade essencial, garantindo proteína constante para quem acampava perto de rios. A coleta tinha uma importância especial na vida na fronteira, já que os suprimentos frescos muitas vezes eram limitados. As espécies de plantas disponíveis, que variavam conforme o território, e o conhecimento íntimo sobre quais eram comestíveis e quais continham toxinas, tornaram-se absolutamente essenciais. Entre as fontes de alimento selvagem mais benéficas estavam as frutas e bagas, incluindo cerejas silvestres, sabugueiros e uvas do mato. Sementes e nozes como feijões de mesquite, bolotas devidamente processadas e pinhões, juntamente com vegetais de raiz e opções de folhas como folhas de dente de leão, cebolas selvagens e raízes de cómice. Além das colheitas frescas, os pioneiros dependiam de itens básicos duradouros e preserváveis. Carnes secas, feijões secos e biscoitos rudimentares feitos de farinha. Sal e água eram os principais alimentos consumidos durante expedições prolongadas ou durante invernos rigorosos, quando as fontes de alimento selvagem diminuíam. Desenvolver proficiência nessas práticas garantia que as famílias da fronteira pudessem se manter mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Se você quer sobreviver em uma propriedade rural moderna ou em um cenário selvagem, é melhor estar preparado para pescar, coletar e, acima de tudo, caçar. Os pioneiros dependiam de habilidades aguçadas de observação e rastreamento para encontrar animais para alimentação, vestuário e ferramentas. Eles desenvolveram maestria em interpretar rastros, reconhecer regiões onde a vida selvagem habitava ou fazia pausas,
e detectar odores e ruídos que pudessem indicar criaturas próximas ou possíveis ameaças. Essas habilidades lhes proporcionavam vantagens tanto nas expedições de caça quanto no cotidiano, garantindo que pudessem se sustentar e também as suas famílias. No entanto, capturar ou abater um animal representava apenas a fase inicial. Compreender as técnicas adequadas de açougue e processamento mostrava-se igualmente crucial. Carne manuseada de forma inadequada podia se tornar imprópria para o consumo e resultava em desperdício desnecessário. Os pioneiros utilizavam cada parte de um animal para otimizar os recursos. A carne passava por um preparo cuidadoso para as refeições. As peles eram processadas para roupas e calçados, e as bexigas eram transformadas em recipientes. A gordura era derretida para cozinhar e produzir velas, e os restos do esqueleto eram transformados em ferramentas comuns. Nada era desperdiçado. Uma faca confiável constituía uma das ferramentas de caça e açougue mais essenciais na vida da fronteira. Usadas para tudo, desde caçar, preparar alimentos até proteção pessoal. Os cowboys e pioneiros normalmente carregavam facas Bowie ou canivetes robustos, mantendo-os sempre afiados. Essas facas cumpriam funções vitais para a sobrevivência diária, desde cortar cordas e entalhar madeira até remover peles e tratar couros. Mesmo nos dias de hoje, uma faca de sobrevivência de alta qualidade continua sendo uma ferramenta fundamental para quem vive da natureza ou se prepara para emergências. Aprender métodos tradicionais de caça, armadilhas e preservação de carne é tão útil hoje quanto era antes. Durante a Era do Velho Oeste, os desbravadores dependiam de suas habilidades de navegação na natureza sem o benefício dos dispositivos modernos. Ao contrário dos dias atuais, quando aparelhos de GPS e mapas eletrônicos oferecem orientação imediata, quem viajava pelos vastos e selvagens territórios precisava depender de sinais do ambiente e características geográficas. Fazendeiros e colonos adquiriram a habilidade de interpretar a paisagem observando a posição do sol, os padrões do vento e a topografia. Durante a noite, eles olhavam para as estrelas e planetas em busca de orientação, assim como os marinheiros que cruzavam águas abertas. Mapear os territórios do Oeste apresentava um desafio formidável que exigia conhecimento e dedicação. Os primeiros cartógrafos combinavam medições de campo com observações diretas e informações coletadas de outros exploradores. As equipes de levantamento calculavam distâncias usando fitas métricas e instrumentos de direção. Eles usavam dispositivos de pressão atmosférica para determinar alturas e praticavam desenho de campo para criar esboços topográficos preliminares. Ao longo da famosa jornada, Meriwether Lewis e William Clark se beneficiaram da experiência cartográfica de Clark, integrando seus registros pessoais com mapas já existentes e informações fornecidas por guias indígenas. Clark dedicou a temporada de inverno no Forte Manden para organizar suas descobertas em um mapa abrangente da região selvagem inexplorada. Mesmo na sociedade contemporânea, dominada por avanços tecnológicos, a capacidade de se orientar sem assistência eletrônica continua sendo uma habilidade que pode salvar vidas. O GPS pode falhar, as fontes de energia podem acabar e os mapas computadorizados podem conter imprecisões. Aprender a interpretar mapas, utilizar a bússola e reconhecer pistas naturais de direção continua tendo uma importância comparável à que tinha nos tempos das fronteiras. Seja ao se aventurar em regiões remotas ou ao antecipar cenários de sobrevivência, essas metodologias comprovadas podem determinar se alguém ficará desorientado ou conseguirá retornar em segurança. Para cavaleiros de trilha e primeiros colonizadores, um bedroll confiável era mais que um equipamento de dormir. Ele funcionava como sua moradia portátil durante as jornadas. Projetado para oferecer calor e abrigo, ele os protegia de temperaturas geladas, ventos fortes e tempestades durante longas noites. Sob as estrelas, muitos viajantes também transportavam coberturas de tecido encerado ou lonas, que podiam se transformar em abrigos improvisados.
As circunstâncias exigiam colonos e exploradores de áreas remotas. Também eram necessárias habilidades fundamentais de carpintaria e construção, seja para erguer uma estrutura temporária, chamada de lean-to, ou para montar uma cabana de toras. Eles precisavam saber cortar madeira, modelar toras e usar ao máximo as ferramentas limitadas. Um machado forjado de qualidade, uma serra resistente e alguns pregos de metal podiam determinar se alguém teria conforto ou ficaria exposto aos elementos ambientais rigorosos. Nos tempos modernos também, a capacidade de construir um abrigo básico, usando materiais acessíveis, continua sendo uma técnica vital de sobrevivência. Seja criando uma lona suspensa entre troncos de árvores, reunindo galhos para proteção térmica ou montando rapidamente um abrigo natural de detritos. Entender como estabelecer proteção contra as condições climáticas pode salvar sua vida ao enfrentar situações de clima severo. Possuir o conhecimento para construir rapidamente um abrigo pode ser o que separa a manutenção do calor corporal de enfrentar uma hipotermia potencialmente fatal. Viajantes das fronteiras e trabalhadores de fazenda adquiriram proficiência em acender fogueiras sem ferramentas modernas, enquanto atravessavam a natureza selvagem implacável e volátil. Sem fósforos resistentes à umidade ou dispositivos portáteis como isqueiros de butano, essas pessoas dependiam de bater pederneira contra aço para gerar faíscas, uma habilidade fundamental para sua sobrevivência. As chamas ofereciam conforto térmico durante noites geladas, preparavam seus alimentos, afastavam animais perigosos e, ocasionalmente, funcionavam como sinalizadores de emergência quando era necessário pedir ajuda. Nos dias atuais, acender fogo sem ferramentas convencionais continua sendo uma habilidade de sobrevivência inestimável. Moradores rurais modernos e aventureiros da natureza se beneficiaram ao praticar várias abordagens, como bater metal contra pedra, usar bastões de ferro ou desenvolver habilidades em métodos baseados em fricção, como o aparelho de arco e broca. A capacidade de produzir chamas, independentemente dos desafios ambientais, seja em meio à chuva ou ventos fortes, podia determinar o limite entre conforto relativo e grande dificuldade, ou, em situações críticas, entre sobrevivência e morte. Uma vez que o fogo era aceso com sucesso, os pioneiros dependiam dele para muito mais do que apenas aquecimento em uma situação de sobrevivência. O fogo era essencial para cozinhar. E os colonos, frequentemente, preparavam refeições usando utensílios de ferro fundido resistentes, como panelas holandesas. No entanto, havia momentos em que cozinhar sobre uma chama aberta não era uma opção. Chuvas fortes, ventos intensos ou a falta de combustível podiam tornar impossível acender ou manter um fogo. A vida na fronteira era imprevisível, alternando entre tempos de fartura e períodos de escassez. Por causa disso, os pioneiros também precisavam desenvolver maneiras de armazenar e preservar alimentos para consumo sem o benefício da refrigeração moderna. Eles se especializaram em técnicas para conservar alimentos por meses. Hoje, as pessoas podem se inspirar nesses métodos do Velho Mundo aprendendo habilidades de preservação de alimentos, como enlatamento, liofilização e defumação. Essas técnicas não só garantem a segurança alimentar a longo prazo, mas também reduzem o desperdício e fornecem sustento confiável durante emergências. Se você mora em um lugar com clima rigoroso e ambientes úmidos, prepare-se para preservar. Quando doenças ou enfermidades atingiam a fronteira, os pioneiros não tinham outra opção a não ser confiar em seu próprio conhecimento de remédios naturais. Aqueles que prosperaram nas condições rigorosas do Velho Oeste entendiam as propriedades curativas de ervas, raízes e frutas silvestres, usando-as para criar pomadas, cataplasmas, chás e tinturas. Vários desses tratamentos tradicionais foram validados por pesquisas modernas e ainda são úteis atualmente.
As práticas médicas na fronteira variavam bastante. Alguns farmacêuticos preparavam medicamentos compondo tinturas ou enrolando comprimidos à mão, usando ferramentas especializadas para garantir tamanho e dosagem uniformes. Uma das prescrições mais antigas registradas no Oeste, datada de 1867, incluía ópio e cânfora, ingredientes comuns para alívio da dor. No entanto, nem todos os tratamentos eram eficazes. Vendedores ambulantes, muitas vezes chamados de vendedores de óleo de cobra, percorriam o Oeste vendendo supostas curas milagrosas que não passavam de tônicos à base de álcool. Até o início dos anos 1900, não havia leis exigindo que os medicamentos fossem comprovadamente eficazes, o que permitia que esses remédios duvidosos prosperassem. Embora os avanços da medicina moderna tenham revolucionado os cuidados de saúde, os princípios fundamentais dos primeiros socorros permanecem inalterados. Assim como os pioneiros confiavam em seus conhecimentos e recursos para tratar ferimentos, quem se prepara para emergências hoje deve desenvolver habilidades médicas básicas. Saber como estancar sangramentos com torniquetes, limpar e desinfetar feridas e estabilizar fraturas pode fazer uma diferença crucial em situações de sobrevivência. Além disso, ter um kit de primeiros socorros bem equipado e saber como usar cada item nele pode ser inestimável quando a ajuda profissional não está disponível. Estar preparado com essas habilidades essenciais garante que, assim como os pioneiros, você possa lidar com emergências médicas com confiança e criatividade. Só não confie no vendedor de óleo de cobra. Falando em vendedores, os homesteaders modernos podem se beneficiar muito ao reviver a tradição consagrada da troca, a habilidade mais subestimada necessária para a sobrevivência. Nos tempos dos pioneiros, trocar bens e serviços era uma parte vital da sobrevivência. Eles trocavam suprimentos em excesso ou habilidades especializadas para adquirir o que lhes faltava. Se uma família de agricultores, por exemplo, tivesse abundância de leite, queijo ou ovos, poderia trocar com um vizinho que criava ovelhas para lã. Um sapateiro habilidoso poderia oferecer seus calçados reformados em troca de ter sua carne de porco transformada em bacon por alguém habilidoso em conservação de alimentos. Diferente de hoje, quando quase tudo se compra com dinheiro, os primeiros colonos dependiam das próprias habilidades para suprir as necessidades diárias. Eles fiavam e teciam tecidos para roupas, faziam sabão e velas do zero e fabricavam ferramentas com as próprias mãos. Essas habilidades garantiam autossuficiência e fortaleciam as comunidades pelo conhecimento compartilhado e comércio. Entre os bens mais comumente trocados estavam roupas, cordas e armas de fogo, cada um desempenhando um papel vital na vida cotidiana do vaqueiro. As armas de fogo eram mais do que simples ferramentas de defesa. Elas eram essenciais para a sobrevivência do vaqueiro. Ao enfrentar animais selvagens, foras da lei, ou caçar para se alimentar, a arma de fogo era frequentemente a última defesa do vaqueiro. Apesar de portar armas de fogo não ser tão comum atualmente, entender a segurança no manuseio, habilidades de tiro e estratégias de autodefesa ainda é valioso para quem se prepara para emergências. No entanto, também é importante saber como se proteger em situações em que armas de fogo não estão disponíveis. O conhecimento básico sobre o uso de facas, objetos contundentes ou até mesmo o combate corpo a corpo pode ser tão essencial quanto em uma situação perigosa. As roupas dos cowboys também eram projetadas para uso prático, e não apenas para a aparência. Seus chapéus de aba larga os protegiam tanto do sol quanto da chuva, enquanto suas bandanas serviam para várias finalidades, desde protegê-los contra a poeira até funcionarem como faixas de suor ou até mesmo filtros de água improvisados. Perneiras. Os protetores de perna de couro usados pelos cowboys eram especialmente úteis para proteger as pernas de galhos e picadas de insetos enquanto cavalgavam por terrenos difíceis. Em uma situação de sobrevivência, saber como usar suas roupas para se manter aquecido ou se proteger dos elementos pode fazer uma grande diferença. Outra ferramenta fundamental para os cowboys era a corda. Mais do que apenas um meio de capturar o gado, ela era um item essencial de sobrevivência.
A corda podia ser usada para montar abrigo, carregar cargas pesadas ou até mesmo criar linhas de resgate em situações de risco de vida. Os cowboys usavam suas cordas para puxar pessoas de areias movediças, prender equipamentos e consertar suas carroças ou celas. Para qualquer pessoa interessada em preparação, é fundamental aprender a manusear corda, incluindo como fazer nós importantes e usar um laço em situações práticas do dia a dia. Além dos benefícios práticos de economizar dinheiro, criar itens essenciais para a casa pode ser profundamente gratificante. E assim como os pioneiros trocavam mercadorias, eles também trocavam conhecimento. Uma pessoa habilidosa em tecelagem podia ensinar um vizinho em troca de aulas de jardinagem. Ao adotar esse espírito de engenhosidade, as pessoas de hoje podem desenvolver habilidades valiosas enquanto promovem um senso de conexão e apoio mútuo, assim como seus ancestrais faziam. Embora todas essas habilidades de sobrevivência sejam importantes, os primeiros colonizadores americanos nos mostram que o bem-estar mental merece a mesma atenção. Sem a tecnologia moderna, os pioneiros dependiam da criatividade para manter a saúde psicológica durante esses tempos difíceis. Música, contação de histórias e outras formas de arte serviam como seu principal entretenimento e válvula de escape emocional, depois de longos dias de trabalho. Essas atividades uniam as famílias, criando conexões significativas e momentos de alegria em meio às dificuldades. Famílias modernas podem se beneficiar dessas tradições ao se envolverem em atividades criativas juntos, compartilhando histórias, lendo em voz alta, fazendo música, resolvendo quebra-cabeças ou explorando diversos tipos de artesanato. Essas práticas simples oferecem alternativas ao entretenimento baseado em telas, ao mesmo tempo em que promovem a criatividade e os laços familiares. Os pioneiros eram pessoas comuns em busca de uma vida melhor, apesar de riscos significativos, assim como os colonos de hoje. Embora nossos desafios sejam de natureza diferente, a resiliência e a criatividade deles para manter o bem-estar mental oferecem lições valiosas sobre como encontrar sentido quando se trata de sobrevivência. Sem sentido, a vida não tem propósito, tanto para o pessoal da fronteira do Oeste quanto para nós nos dias de hoje.